setor atacadista de Mato Grosso, após 15 anos consecutivos de crescimento, fechou o ano de 2015 com uma retração de 1% em relação ao faturamento do ano anterior. A conclusão é da Associação Mato Grossense dos Atacadistas e Distribuidores do Estado. E para falar sobre as perspectivas do setor para este ano, nós recebemos aqui no Jornal do Meio-Dia o presidente do Sindicato do Comércio Atacadista Distribuidor do Estado de Mato Grosso, Sérgio José Gomes. Boa tarde, presidente. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, presidente, comparando aí com outros setores, até que esse setor aí do Sindicato Atacadista, com uma retração aí de menos 1%, né? Se a retração é de menos 1%, não foi tão grande, né? Se nós observarmos que o setor do comércio atacadista de Mato Grosso trabalha praticamente essencialmente com gêneros de primeira necessidade, é sim um número, é um percentual grande, porque trata-se de comida, trata-se de bebida, né, de necessidades básicas, né? Agora, houve realmente alguns segmentos econômicos que são de bens duráveis, né, que de fato o crescimento, a retração foi um pouco maior, né? O caso de confecções, calçados, eletrodomésticos. Quais são os fatores que levaram a essa queda? Os mesmos que os outros mercados vêm sofrendo? Eu acho que todo um ambiente, né, de político, todo um ambiente de pessimismo, ele acaba favorecendo a queda de consumo, né? Eu sempre digo que nós vivemos em estado mental. Quando o estado mental não é propício ao consumo, fatalmente a gente tem uma queda abrupta no faturamento das empresas, né? Agora, associado a isso, existem fatos concretos, como é o caso do aumento do dólar, né, que subiu 67%, e todos os nossos produtos são atrelados ao dólar. Você vê aí o trigo, você vê a soja, a carne, o leite, e sem contar que o combustível, que de forma indireta, especificamente no estado de Mato Grosso, ele acaba sendo um percentual pesado, porque nós temos um estado geograficamente enorme, e os custos para que os atacadistas do estado de Mato Grosso, para levar essas mercadorias aos mais diversos rincões desse estado, ele acaba sendo elevado também, né? E com isso, o repasse nos preços não há como. E é uma reação em cadeia, né? Se o consumidor compra menos lá, o atacadista vai entregar menos aqui. Não tenha dúvida, né? As pessoas passaram a comer menos biscoito, tomar menos leite, ou seja, não deixaram de fazer, mas passaram a consumir menos. Para chegar nessa conta só de 1% de queda no faturamento, as empresas chegaram a demitir funcionários? Não tenha dúvida, né? Nós vínhamos no decorrer de 2015 com um crescimento até no primeiro semestre de 1,5% de crescimento. Mas foi agravando as notícias, né? Foram agravando a situação econômica do país e, consequentemente, nesse segundo semestre de 2015 é que houve uma queda abrupta, né? E pessoas como, por exemplo, promotores de venda no final do ano para as redes de supermercado, muita gente deixou de contratar, muita gente acabou realmente até dispensando, né, repositores de venda. Os próprios vendedores também reduziu um pouco o quadro de vendedores. Então, é um reflexo, de fato, que acaba, né, infelizmente, afetando todos nós, né? E as previsões aí é de que 2016 pode ser pior, inclusive, que 2015. Então, essas demissões devem continuar. Olha, eu diria que 2016 vai ser um ano de ajuste e de ajuste forte nas empresas, com cortes de algumas despesas, redução de custos. Logicamente que a redução de quadro acaba incluindo nesses cortes, né? Mas eu sempre acho que o comerciante ele tem um espírito otimista, né? Eu sempre digo que movimento gera movimento. Tudo isso serve para que as empresas, os empresários possam sair também, de certa forma, da zona de conforto, reavaliar aonde a sua empresa está indo, qual a maneira mais rentável para o seu negócio. E eu acredito que 2016 não vai ser um ano fácil, né? Mas é um ano de ajuste para que as empresas organizadas possam se estabelecer de fato e conseguir sobrepor esse mercado incerto que é hoje o mercado brasileiro. As entidades, junto com as próprias empresas, devem, no entanto, também buscar o governo, né? Para que o peso do imposto não seja tão grande nesse Sim, não tenha dúvida. Nós tivemos em 2015, no final de 2015,
um aumento considerável em diversos aspectos da carga tributária, tanto principalmente na esfera federal, que é o caso do IPI, né, de vários produtos que subiram, né. Aí nós tivemos no estado de Mato Grosso um decreto 380 que veio legalizar um processo, né, que veio conciliar com as medidas federais em relação ao convênio do BAR 2015. O governo do estado, graças a Deus, ele tem ouvido o setor empresarial, né, no aspecto de fazer os ajustes para que não impactem no aumento de carga tributária. E esses estudos estão sendo feitos. E é o que todos nós do setor do comércio espera em relação a esse momento delicado, momento difícil, onde o consumidor não consegue mais receber mais aumento de preço e principalmente provindo de carga tributária. Agora tinha um aumento aí de carga tributária, especificamente do ICMS, que atingiria pequenas e microempresas, e isso, por tabela, afeta a atividade de vocês também. Não tenha dúvida, afeta indiscutivelmente, né? Porque vão a ter problemas de caixa, né? Mas eu sempre digo, aqui especificamente o estado de Mato Grosso foi prorrogado, inclusive, esse decreto, né? Decreto de 380, e todos os setores estão promovendo estudos em conjunto com o governo, no sentido de evitar que esse impacto seja o menos nocivo possível, né? Porque o momento é um momento de união, é um momento de reavaliar todos os nossos procedimentos, em termos, inclusive, de custo das empresas, e o próprio governo também vê onde ele pode enxugar para poder todos juntos sobrepor essa maré de pessimismo que encontra hoje o país, né? Ter de união, porque também as empresas mato-grossenses, elas sofrem com a concorrência com as empresas de outros estados, né? Antes o problema estava aqui dentro também, grandes redes vieram para Mato Grosso. Como é que está essa questão? O setor do atacado, o comércio atacadista, em especial, ele é prejudicado em função dessa guerra fiscal, a famosa guerra fiscal dos estados. Nós temos o estado de Goiás, o estado de Tocantins, o Distrito Federal, Minas Gerais, Rondônia, que é uma região de sulframa. Então, todos esses estados, eles têm incentivos fiscais que fazem com que esses atacados de fora, que não contribuem com emprego e renda dentro do estado de Mato Grosso, venda aqui apenas com 1% de carga média de ICMS. 1%. Isso porque existe uma guerra fiscal. Nós temos uma carga minorada para tentar equilibrar. O que nós precisamos também é que nós tenhamos uma política para poder vender fora também. Porque 98% das vendas dos atacadistas distribuidores de Mato Grosso só são vendidos dentro do estado de Mato Grosso. O senhor quer dizer, trocando em miúdos, o que o senhor quer dizer é o seguinte: Mato Grosso precisaria fazer o que os outros estados estão fazendo. Perfeitamente. Perfeitamente. Para que nós possamos fortalecer e, inclusive, até empregar mais, colocar mais gente trabalhando nas ruas, mais vendedores, mais promotores, para que nós possamos aumentar a demanda, já que a demanda interna ela acaba sendo um pouco prejudicada por conta da crise. Presidente, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio Dia. Eu agradeço o Lúcio, agradeço a Vânia, muito obrigado.